Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 52. Isaías capítulo 52, verso 13 ao verso 15. Antes de ler o texto, gostaria de orar uma vez mais com os irmãos. Oremos, pois. Nosso Pai, Tua palavra nos diz que devemos olhar para Cristo, e desta forma seremos salvos. Olhai para mim todos os confins da terra e sejais salvos, é o que diz a Tua palavra. A salvação vem ao olharmos para Jesus pela fé. A Tua palavra nos diz que nós devemos olhar para Cristo, para a santificação, para a vitória sobre o pecado. Todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como um espelho a glória do Senhor, estamos sendo transformados de glória em glória. Nós somos transformados ao contemplar a glória do Senhor na face de Cristo. A Tua palavra nos diz que nós devemos olhar para Cristo em busca de perseverança. Olhando para Jesus, nós devemos correr a nossa carreira cristã com perseverança. Olhando para Jesus, que suportou a oposição de homens pecadores, que pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a sua vergonha. Ao olharmos nós para Jesus, nós estamos capacitados a perseverar e por isso oramos. Enquanto olhamos para Cristo, nesta parte magnífica da Tua palavra, Senhor, chame alguns daqueles que entre nós ainda não conhecem a Cristo como Salvador pessoal. Chame-os da morte para a vida. E aqueles dentre nós que já possuem Cristo para a salvação, por favor, chame-os à obediência, capacite-os a contemplar a Tua glória nesta porção da Tua palavra, para que nós recebamos graça a fim de obter vitória sobre o pecado que tanto nos assedia. Trabalhe por meio desta porção da Tua palavra para nos capacitar a continuar correndo as nossas corridas cristãs, olhando para Jesus. Nós suplicamos a Ti, por favor, faze isso, Senhor de toda a glória. Faze isso enquanto lemos e ouvimos a proclamação da Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo nós pedimos. Amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: eis que meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que os de todos os outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Hoje, diante desta porção da palavra de Deus, e acabei de ler Isaías capítulo 52, verso de número 13 ao verso de número 15, eu quero dizer que ao darmos nossa atenção a esse texto, ao olharmos para ele, eu não posso deixar de sentir a sua gravidade, o seu peso.
e nós devemos olhar para a Escritura assim como um todo, mas se houve uma passagem adequada para derreter os nossos corações, para compungir os nossos corações com louvor ao Senhor, com as maravilhas de Deus, com as maravilhas do seu Filho, certamente esta é uma das passagens. Portanto, eu chego agora com esta exposição, com expectativa, acreditando que o Senhor Deus pretende fazer alguma obra importante por meio da sua palavra em nossos corações e em nossas vidas, enquanto nós nos assentamos juntos diante da palavra do Senhor Deus para aprendermos do Senhor Deus sob a sombra da cruz. Então, nesses versos, eles são sem dúvida a grande parcela, o clímax do que foi chamado em Isaías dos cânticos do servo, que eles se entrelaçam como um fio, e nesse entrelaçamento, como se fosse de um fio de ouro, em toda a profecia de Isaías, em todo o livro de Isaías, cada um deles apontando para frente, para o futuro, sempre assim, e de maneira diferente, sempre apontando para o libertador do povo de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Então aqui não está claro, evidentemente, do que o último cântico que agora está diante de nós, mas eu falo com detalhes inconfundíveis da terrível provação e da gloriosa conquista de Jesus Cristo na cruz em favor dos homens e em favor das mulheres, e é isso que nós veremos em todas as épocas e em todos os lugares, o sacrifício vicário do Senhor Jesus. Esse cântico, ele é uma perspectiva geral, ele segue uma estrutura pelo menos de 5 partes. Nós poderíamos fazer 5 sermões, por exemplo, aqui, do verso 13 ao verso 15, nós temos aqui o cântico, começa focando nossa atenção no sucesso, por assim dizer, deste servo, no servo vitorioso. Quando nós entramos no capítulo 53, do verso 1 ao verso 3, foca no servo desprezado, este servo que foi desprezado. Do verso 4 ao verso 6, nós podemos olhar um foco mais para este servo sacrificado, e do verso 6 ao verso 9, podemos ver este servo ferido, e finalmente, capítulo 53, do verso 10 ao verso 12, o servo que é satisfeito. Então o servo é bem sucedido, o servo é desprezado, o servo é sacrificado, o servo é ferido, o servo é satisfeito. E esse praticamente é o esboço todo desta passagem. Todavia eu quero fixar com os irmãos nesta noite apenas os versos 13 ao verso 15, onde nós devemos fixar os nossos olhos em Cristo, e por providência divina, foi incrível, até conversei com o Rev Alex pela manhã, ele esteve falando sobre o tríplice ofício do mediador, e nós vamos fixar os nossos olhos em Cristo como profeta, como sacerdote e como nosso rei. Então hoje a nossa atenção ela será especificamente aqui nos versos de número 13 ao verso de número 15, e o servo ele é bem sucedido, e é uma passagem que abre e observe com uma palavra de exortação, uma palavra de ordem. Não parece muito no português, mas é exatamente isso. Eis aqui, meu servo, eis que o meu servo procederá. Literalmente, ele poderia tomar como eis aqui, meu servo. É um começo marcante, não é um convite gentil para lançar um olhar casual sobre Jesus, sobre o servo. É um apelo autoritativo para que nós possamos dirigir toda a nossa atenção para este que está sendo apresentado. Eis aqui o meu servo, é isso que está sendo dito, e nós devemos fixar os olhos no servo do Senhor. Observe uma coisa nesse texto: quem está falando, quem está chamando a atenção para dizer eis aqui o meu servo? Nós temos aqui o Senhor falando, o próprio Pai, não é o profeta, por assim dizer, mas o próprio Pai nesse versículo falando, o próprio Pai aqui pregando a Jesus Cristo, seu amado Filho, Deus Todo-Poderoso, proclamando então o seu servo ao mundo,
e nos chama a desviar as nossas mentes de todos os outros objetos que nos cercam, de todas as outras coisas que chamam a nossa atenção, e fixar então os nossos olhos neste servo, este servo Jesus Cristo. De fato, muitos andam por toda parte procurando várias coisas, procurando o que precisam em vários lugares errados, olhando e perseguindo as coisas que não satisfazem a sua alma. Muitos andam desta forma, mas eles inundam os seus olhos de si mesmo e das circunstâncias que estão cercando a eles. Mas esse texto está dizendo de maneira muito enfática: eis o meu servo exaltado, o meu servo vitorioso, o meu servo elevado às alturas. Olhai para cima, olhai para Cristo, é o que está sendo dito. Olhai para Ele. Deus está dizendo para mim e para ti: olhe para o meu amado Filho, olhe para o Filho amado em quem me comprazo. É nele que tu deves procurar todas as coisas. Deus está falando por meio da pregação do texto. Deus está falando contigo que tu sejas um cristão, quer tu sejas um cristão ou não. Deus está falando. Deus Pai é o orador desta passagem, e Ele está nos apontando o servo, o seu servo, Cristo Jesus o Senhor. Eis aqui o meu servo, é o que Ele diz. Olhe para Ele. Aqui está o seu futuro. Aqui está o que realmente importa. Aqui está quem realmente, ou de quem realmente tu precisas. Aqui está quem criou todas as coisas nos céus, na terra. Aqui está quem sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Olhe para Ele. Eis aqui o meu servo. É a chamada do Pai. E então, quando nós nos deparamos para isso, nós podemos dizer: ó alma abatida, ó alma cansada, alma preocupada, que está em meio a uma escuridão onde não há nem um facho de luz sequer nessas trevas que te rodeiam. Mas eis aqui a luz das nações sendo apresentada para nós. Aqui está Ele. Olhe para Ele, olhe para este Salvador e tenha uma vida mais abundante, uma vida gratuita. Olhe ou volte os seus olhos para Jesus Cristo. Esta é a palavra de Deus para nós logo de início, que de muitas maneiras realmente é o objetivo de toda esta passagem extensa, de toda essa canção do servo, que nos chama a atenção para este servo, para Jesus Cristo, o Senhor, a sua glória, a sua vitória, o seu amor abnegado pelo sofrimento na cruz do Calvário. A sua vida, então, seguirá de fato o seu olhar. Toda a sua vida seguirá o seu olhar. Então olhe para o meu servo, é o que o Senhor está dizendo. Eis aqui o meu servo. Faça de Cristo o seu grande estudo. Faça dele o seu grande estudo. Cristão, tu nunca poderás esperar ser como ele, ser como Cristo, se tu não fizer dele o teu estudo, o teu apreço, o teu modelo. E jamais espere pela salvação até que tu olhes para Cristo como teu Senhor, como teu Mestre, para poder obtê-la. Olhe para o Salvador. Agora, quando nós olhamos para o verso 13 até o verso 15, há pelo menos 3 fatos aqui sobre a obra de Cristo que são destacados para nós como motivos de olharmos para Ele. 3 glórias que nós devemos contemplar, em particular neste servo de Deus. 3 motivos para dirigirmos os nossos olhares para Ele e nunca mais desviarmos o nosso olhar dele. O primeiro está no versículo de número 13, nós vemos o seu ofício real, ou eu coloquei de fato reinado real, quis ser um pouco redundante de fato. Então, em segundo lugar, o versículo 14, a primeira metade do versículo 15 também, nós vemos o sacrifício sacerdotal deste servo. E por fim, no verso de número 15, o restante do verso número 15, as palavras proféticas deste servo. Então, aqui nós temos um clássico resumo bem abrangente da obra do Senhor Jesus Cristo como um servo, como nosso rei, como nosso sacerdote, como nosso profeta. Não há nada por fazer,
Não há pecados que a obra de Cristo não cubra. E isso nós veremos. Ele é um Salvador abrangente. Ele é capaz de salvar totalmente todos aqueles que por meio dele se chegam, que se aproximam a Cristo, que se aproximam a Deus por meio de Cristo. Não há falta nenhuma em Jesus Cristo. E isso eu quero que os irmãos enxerguem nesta noite. Não há nenhuma necessidade em ti que Ele não possa atender. Não há nenhum pecado em ti que Ele não possa perdoar, que Ele não possa limpar. Não há nenhuma escuridão em ti que a sua luz não possa resplandecer, raiando e dissipando toda a escuridão. Eis o meu servo, seu Salvador perfeito, abrangente, seu profeta, seu rei e o seu sacerdote. Então, olhando para o verso de número 13, mais especificamente, mostrando o ofício real do servo, vamos pensar aqui sobre a primeira coisa que Deus deseja que nós vejamos em seu servo. O versículo de número 13 diz: eis o meu servo, diz Deus, por causa do seu ofício real. Isaías 52:13, a nossa tradução traz o seguinte: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Uma tradução mais literal poderia ficar assim: eis que terá sucesso meu servo. Essa primeira parte poderia literalmente ser traduzida: eis que terá sucesso o meu servo. Então a palavra hebraica aqui traduzida por terá sucesso é muito importante. Ou ele prosperará, poderíamos colocar assim. Então, nessa quarta canção do servo, o tema sofrimento, essa questão terrível do sofrimento, sofrimento sombrio, ele dominará, esse tema dominará esse texto. E basta nós continuarmos lendo para verificar isso. Esse tema ele começa então a dominar esta canção, mas é incrível algo que o Senhor Deus faz aqui. É incrível como esta passagem inicia. Apesar de ser o fio condutor aqui, o sofrimento deste servo, veja como é que começa, antes de se intensificar este sofrimento, esta descrição do profundo sofrimento do servo, nós temos uma passagem como essa. E não é pelo seu sofrimento que a passagem inicia. A passagem que nós temos diante de nós hoje não começa com os sofrimentos de Cristo. Deus aqui nos declara a vitória do Cristo, a vitória do Senhor. O seu trabalho não falhará, ele será próspero. Ou como aqui está na nossa tradução, ele procederá com prudência, que seria muito melhor, ele prosperará naquilo que ele fará. Então nós temos aqui Deus declarando a vitória de Jesus Cristo, o Senhor, do seu Filho. O seu trabalho não falhará, os seus propósitos serão realizados, aquilo que ele fará se cumprirá, a sua missão será cumprida, como o próprio Jesus orava ao seu Pai, pensando nos seus discípulos, ali no Evangelho de João, no capítulo 17, Cristo disse: eu os guardei em teu nome que tu me deste, e os tenho guardado, e nenhum deles se perdeu, nenhum daqueles que tu me deste se perdeu. Jesus cumpre então o plano, a missão que o seu Pai deu para ele, a obra que o Pai deu para ele, ele a concluiu. Então nenhum está perdido, é o que Jesus disse. Eu concluí toda a obra, e nenhum daqueles que tu me deste se perdeu. Então, eis que terá sucesso o meu servo, é a declaração do Senhor aqui em Isaías. O meu servo prosperará. Como nós precisamos ser lembrados dessa verdade em nossos dias? Precisamos urgentemente ser lembrados de que o servo prosperaria, de que o servo teria sucesso. Eu quero que os irmãos entendam uma coisa: este pequeno rebanho do Senhor que aqui se reúne, a causa do Senhor Jesus Cristo não está com problemas nesse momento. A agenda do Senhor Jesus Cristo nunca foi comprometida.
O seu programa de evangelização do mundo e chamando os seus eleitos não está retrocedendo. Nada disso, apesar de nós olharmos algumas coisas e pensarmos que isso está acontecendo, que a igreja do Senhor Jesus Cristo está esvaindo, não. Nunca se esteve assim. Não importa a situação que se apresente diante de nós, a igreja militante nunca será diminuída. A igreja militante nunca será derrotada, porque tem Cristo como seu cabeça, tem Cristo como seu comandante, tem o servo vitorioso como seu guia, aquele de quem o Senhor falou que prosperaria no seu trabalho, na sua obra. É como se Deus estivesse segurando em nossas mãos, em nosso momento de desânimo, em nosso momento de medo, e nós nos lembrássemos então desta verdade, que corremos o risco de esquecer. Eis que meu servo prosperará, ele terá sucesso, ele será vitorioso. Disse o Senhor: eu edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Observe as 3 frases no restante do versículo 13, que descrevem para nós os contornos desse sucesso de Cristo, desta obra que prosperará. Veja, ele será exaltado, ele será elevado e ele será muito sublime. A tripla exaltação expressa aqui a dignidade além do que qualquer outro merece ou pode receber. Certamente é pretendido aqui dar pista que leva à identidade desse servo. Que servo é esse? É impossível não ser lembrado da ressurreição, é impossível não ser lembrado aqui da ascensão e da exaltação celestial do Senhor Jesus Cristo. Aqui está o outro lado do Calvário, está diante de nós esse texto, a tumba vazia. Ele será ressuscitado, e isso diz respeito à sua ressurreição. Ele subirá aos céus, isso diz respeito à sua ascensão. Ele será levantado, sua estadia celestial à direita do Pai, ele será muito sublime. É o que nós temos no texto. Então aqui está Jesus, que recebeu o nome que está acima de todo nome, diante do qual todo joelho deve se dobrar e toda língua deve confessar que Ele é o Cristo, o Senhor, para a glória de Deus Pai. O ofício real do servo. Jesus reina, Ele está no trono, Ele é exaltado e governa a sua igreja, cumpre os desígnios e os propósitos do Pai. Portanto, não desanime, nem perca de vista a vitória e o reinado deste Rei sublime, mas tenha confiança nesta vitória, trabalhe para a sua glória e trabalhe pelo avanço do reino real deste servo. Se nós olharmos ainda para o verso de número 14, nós prosseguimos e vemos ainda um outro ofício do Senhor Jesus Cristo, o sacrifício sacerdotal do servo. No verso de número 14, nós temos aqui este sacrifício sacerdotal do Senhor. O versículo é aberto como uma surpresa. O versículo 13 está falando de vitória, o versículo 13 está falando de um servo que será exaltado, um rei vitorioso. E o versículo 14 realmente oferece um contraste chocante. O versículo 14 começa dizendo: muitos ficarão surpresos com eles, por assim dizer. O versículo 14 diz: como pasmaram muitos à vista dele. Muitos ficarão surpresos com ele, é isto que está sendo. A cena é horrorizada, a cena é uma cena abominável, e muitos são levados a dar um passo atrás, em repulsa, quando olham para este servo. E por quê? O que poderia justificar tal comportamento? O que poderia justificar alguém olhar para este servo,
que outrora, ou agora há pouco foi dito que ele é o rei vitorioso, é o rei exaltado, mas de repente alguém olha para ele e sente repulsas por ele. O que leva, o que justifica este comportamento? Quando as pessoas passam por ele, aquele que seria tão exaltado, tão recompensado, tão honrado pelo próprio Deus, o que aconteceu agora? Que ele é aquele tão desprezado. Olha o texto novamente. O que isso quer dizer? Veja, o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. O rei que seria exaltado seria desfigurado. O rei que seria exaltado seria agora traspassado, brutalizado, desumanizado, arruinado. É o que nós temos nessa figura. Ele seria, como o nosso texto diz, irreconhecível como ser humano. Ele seria desfigurado. O que isso significa? Isso é o que eles diriam quando avistassem a cruz e vissem a carne rasgada e trêmula do servo pendurada ali. É exatamente isso que diriam. O que é aquilo? É uma pessoa pendurada ali? É um homem? Aqui está Jesus Cristo, Filho de Deus, o seu servo. Esta é a sua obra. Isto é o que a sua ação sábia, a sua ação prudente implicaria para ele. Este era o caminho da exaltação que Jesus deveria seguir. Isto é o que ele escolheu, o que ele propôs e o que ele projetou. Esta é a sua obra, que prospera nas suas mãos. Aqui ele é reduzido de um homem a uma coisa, a um misto. E eis que terá sucesso, meu servo, disse Deus, ele prosperará. Mas que sucesso, que prosperidade poderia exigir tal coisa? Como pode ser isso servir a Deus? Qual sucesso é tão dispendioso? Que prosperidade é tão dispendiosa? Que prosperidade exige tanto? A primeira parte do versículo 15 começa a explicar. Veja por que ele faz o que faz e suporta o que suporta. Nossa tradução aqui não foi boa. Uma tradução mais literal seria: assim ele aspergirá grande povo. Literalmente, uma tradução do hebraico seria: assim ele aspergirá grande povo. Então a primeira parte do versículo 14, quando diz como pasmaram muitos à vista dele, ela é interrompida por uma descrição dos terríveis sofrimentos de Cristo, né? E essa interrupção está entre parênteses aí, você pode verificar na sua Bíblia, e descreve esses terríveis sofrimentos, e eles estão aqui como uma nota explicativa, por assim dizer, e a frase iniciada no versículo 14, como pasmaram muitos à vista dele, é totalmente completada na primeira linha do versículo 15, quando diz: assim ele aspergirá grande povo. Muitos ficam horrorizados com Jesus. Essa é a resposta que nós temos. Mas qual é a resposta que Deus dá para aqueles que ficam horrorizados com o Senhor? Ele aspergirá grande povo. O que é que está acontecendo na cruz quando o Senhor Jesus Cristo foi torturado, açoitado, espancado,
pregado no madeiro. O que está acontecendo ali? O que está acontecendo naquela cruz? É o trabalho de um sacerdote. Ele aspergirá grande povo. E essa é a linguagem do sacrifício. Essa é a linguagem da expiação extraída dos ritos do Antigo Testamento. Nós temos esta linguagem aqui dos ritos de adoração do que era feito no templo no Antigo Testamento. Pense particularmente em Levítico capítulo 16. A propósito, é um texto qual é bom que seja lido quando você for para casa, para esclarecer melhor o que você está ouvindo aqui neste sermão. Ali em Levítico 16, nós temos o relato do dia da expiação, quando o sumo sacerdote pegava um pouco do sangue de um animal e o aspergia sobre o propiciatório para fazer expiação pelo povo. Isto é o que está acontecendo na cruz. A figura de Levítico 16, o que está acontecendo ali é de fato feito na cruz por Jesus Cristo, e é por isso que o servo teve que sofrer. É por isso que a sua aparência foi desfigurada para além da aparência humana, se tornou irreconhecível, e é por isso que ele morreu. Este foi o seu grande desígnio de limpar os pecadores da culpa aos olhos de um Deus santo, suportando, portanto, sua condenação, a condenação dos pecadores em lugar do pecador. Conversando com alguém recentemente sobre um membro de sua família não convertido, que se recusava a se tornar cristão, quando eles foram questionados sobre o motivo, eles responderam que não conseguiam entender, eles não conseguiam compreender como Deus exigia um sacrifício de sangue. Este foi o grande obstáculo para eles. Como é que Deus pode ou pôde exigir um sacrifício de sangue? Eles perguntavam por quê? Por que teve que ser a cruz? Por que o horror do Calvário? Por que o servo foi reduzido a uma coisa? Por que o servo foi reduzido a uma coisa subhumana, a carne dilacerada, a algo irreconhecível? Por quê? E esse era o tropeço deles. O que poderia exigir tal sacrifício e eles não conseguiam obter a resposta? Eu penso que a famosa resposta de Anselmo nos ajuda a ver por que tudo isso foi tão necessário. Quando ele respondeu a uma pergunta muito semelhante, Anselmo disse o seguinte: tu ainda não avaliaste o grande fardo do pecado, o horror da cruz, e é horrível, só é concebível à luz do horror do pecado. Eis o homem na cruz, meu pecado está sobre os seus ombros. Envergonhado eu ouço a minha voz zombateira gritar entre os escarnecedores. Foi o meu pecado que o colocou lá, até que fosse totalmente pago. Seu último suspiro me trouxe vida. Finalmente estou livre. Se todavia alguém pecar, agora temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e Ele mesmo é a propiciação pelos nossos pecados. O sacrifício que satisfaz a ira de Deus só pode ser compreendido quando nós compreendemos o horror do pecado.
quando nós compreendemos o tamanho da nossa transgressão. Ele mesmo é a propiciação pelos nossos pecados, e não apenas pelos nossos, mas pelo do mundo inteiro, disse João. Cristo morreu para aspergir um grande povo. Ele foi desfigurado, ele foi açoitado, reduzido a uma forma quase que irreconhecível, por causa do meu pecado e por causa do teu pecado. Há espaço na obra de Jesus Cristo para ti. Ele pode te purificar, e é por isso que ele morreu. Isto é o que representa a sua obra. Esta é a obra que terá sucesso. Esta é a obra que prosperará, a qual Isaías profetiza. Deus fará com que pecadores que olham para o seu servo pela fé sejam limpos de todos os seus pecados. Ele pode fazer o que nenhum outro pode. Ele pode te salvar. O que pode lavar o meu pecado? Tu podes perguntar. E eu te digo, a resposta é nada. Nada além do sangue do Senhor Jesus Cristo. Caminhando um pouco mais para o verso número 15, nós vemos as palavras proféticas do céu. E essa frase de abertura do versículo 15 torna-se, portanto, o eixo entre sofrimentos chocantes, os efeitos maravilhosos da obra de Cristo, que juntos eles dão sentido ao sucesso e à exaltação com que toda esta passagem começa. Nós temos aqui como que um círculo então que se fecha. Observe como o restante do versículo 15 continua, e agora nós vemos o impacto que a obra de Cristo terá. Aqui está o terceiro e último motivo para contemplar o meu servo. Primeiro, por causa do seu ofício real, do seu reinado real do servo. Depois, o sacrifício sacerdotal do servo. E agora, por fim, a palavra profética do servo. Embora muitos fiquem horrorizados e surpresos com a cruz, embora para muitos seja um escândalo e uma ofensa, não é assim para todos. Veja o texto. Para ele, reis fecharão a sua boca. O verso número 15, na nossa tradução está aí: os reis fecharão a sua boca por causa dele. Mas uma tradução literal pode ser: para ele, reis fecharão a sua boca. O que nós temos aqui? Nós temos poderosos, reis, acostumados a mandar, a dar ordens. Quando eles falam, todos os outros ficam em silêncio. Quando eles falam, quando eles mandam, todos os outros obedecem. E aqui estão eles agora. Agora eles estão com sua mão na boca. Eles estão em silêncio, sem palavras, pasmados diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. E por quê? Porque ele os humilhou. Veja o texto. Porque o que não lhes foi contado verão, e o que não compreenderam, compreenderão. Estou trazendo minha própria tradução, tá? Se tiver algo diferente na sua, entenda aqui, traduzir direto do hebraico. Porque o que lhes foi contado verão, e o que não compreenderam, compreenderão. A mensagem do Evangelho de Cristo crucificado os alcançou e os fez calar. Eles assumem então agora uma nova postura. Esses reis, agora não mais rejeitando ou sendo escandalizados pela cruz, não mais exigindo e ditando como reis que eram, mas agora mansos e silenciosos em submissão a um mandamento e ditames desse Rei dos Reis. Agora a palavra de Cristo, a palavra da cruz,
penetra e leva a uma revisão radical de todos os seus pensamentos. Organiza agora aquilo que eles de fato devem fazer, como eles devem andar e como eles devem se portar diante deste Cristo. Cristo, em seu ofício profético, agora falando por meio da sua palavra e por meio do seu Espírito, ilumina então as nossas mentes obscurecidas, ilumina as nossas mentes entenebrecidas pelo pecado e preenche então o nosso entendimento com a verdade e nos leva agora a vê-lo como Ele é, de fato, a sua cruz como única esperança para a nossa salvação. É assim que se vê a vitória, é assim que se vê o sucesso, a prudência, a sabedoria deste servo exaltado. É muito mais evidente hoje, claro, quando homens e mulheres, meninos e meninas, ouvem o Evangelho e vêm pela fé a Cristo. Aqui está o reino dos reinos, que pertence ao Senhor Jesus Cristo e que é manifestado para que o mundo inteiro veja. Quando as pessoas elas são convertidas, igrejas são plantadas e a palavra de Deus derrama a sua luz ao redor do mundo, a glória deste servo, então é brilhante este servo vitorioso. Em algumas pequenas igrejas ao redor do mundo, onde os convertidos à fé no Rei Jesus foram resgatados da escuridão, muitos deles arriscando a sua vida para reunir-se no dia do Senhor, eles cantam um coro simplesmente que dá testemunho eloquente do poder da palavra de Cristo para trazer uma nova vida que transforma de fato o pecador. E lendo alguns artigos verifiquei que estes irmãos eles cantam uma música cuja letra é o seguinte: eu fui salvo por Jesus, eu fui salvo por Jesus, segui-lo-ei sem volta, sem volta. Se eles me acorrentassem ou me jogassem na prisão, se eles me acorrentassem ou me jogassem na prisão, se eles me acorrentassem ou me jogassem na prisão, sem volta, sem volta. Eles foram levados como prisioneiros pelo Islã e muitos deles foram mortos. Alguns de vocês talvez tenham tido notícia do que estava acontecendo em alguns países como este, mas esses irmãos foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Esses irmãos renderam a sua vida ao Senhor. Este servo aspergiu o grande povo para si, que agora, olhando para esta vitória, olhando para este Rei exaltado, não há coisas que possam separar-nos desse amor. Não há nada, absolutamente nada. E agora que estes que olham para estes servos conhecem o poder purificador da cruz por meio do ministério deste servo, um ministério profético de Cristo por meio da sua palavra, não importa o que aconteça, correntes, prisões ou qualquer outro sofrimento que seja incluído, não importa o que haja, não haverá volta. O escritor aos Hebreus já disse que o Senhor não tem prazer naqueles que retornam. Não há como voltar atrás. Jesus é o Senhor, a sua vitória é real, Ele venceu pela cruz e Ele venceu por ti, meu irmão. Eis aqui o meu servo, diz Deus. Olhe, portanto, para Jesus, fixe o seu olhar nele, ele prosperará em toda a sua obra, toda a sua obra será finalmente concluída. Ele está sendo bem sucedido como rei, reinando sobre tudo, mesmo agora.
quando nós pensamos que todas as coisas estão fugindo ao seu controle, mesmo agora este Rei soberano está reinando. Então, o que você arriscaria em sua honra, sabendo que Ele preside, e aquele que preside todas as coisas é o teu Salvador? Ele teve sucesso como sacerdote, ele morreu para aspergir o grande povo, ele pode limpar a tua consciência, ele é bem sucedido como profeta, a sua palavra destrói as trevas e traz luz e vida para todos aqueles que contemplam este servo do Senhor Deus pela fé e creem no Evangelho. Que o Senhor seja gracioso conosco, a fim de nós contemplarmos este servo glorioso de Deus, e que nós vivamos nossas vidas inteiramente para a sua glória. Amém. Vamos orar. Ó nosso Pai, perdoe-nos, por favor, por tirarmos os nossos olhos do Senhor, desviando-nos tão rapidamente do rosto deste sublime Senhor e Salvador. Use tua palavra exposta para voltar a nossa atenção para Cristo, nosso Rei, nosso sumo sacerdote, nosso profeta, nosso abrangente Salvador. Derreta, portanto, os nossos corações pelo Evangelho e inflama-os em adoração ao teu nome. Hoje, ó Deus, em que se comemora mais um ano da reforma, estas verdades foram resgatadas por nossos irmãos. E de fato é isto que proclamamos e é isto que cremos, porque é isto que a tua palavra nos ensina. Por fim, encoraja-nos para o teu serviço. Nós pedimos estas coisas em nome de Jesus Cristo.